Os pesquisadores criaram um biomarcador de esclerose múltipla que detecta a doença em estágio inicial e também uma outra doença ligada ao sistema nervoso. Sobre isso, a gente conversa agora com o professor do Departamento de Física, Química e Matemática da UFSCar Campus Sorocaba, o professor Fábio Leite, e também com a doutora em Ciências, Ariana Moraes, e a Kemi Riga, doutoranda em Ciências na USP, em São Paulo. Eu agradeço muito a participação de vocês três aqui na TV UFSCar. Obrigado, Kelly, pelo convite da entrevista. A gente é do grupo aqui de Sorocaba, né, do Laboratório de Nanoneurobiofísica, um grupo montado já faz uns 10 anos, e a gente estuda essas doenças do sistema nervoso central, né, em especial essas doenças desmielinizantes. E essas doenças, elas atacam uma parte importante dos neurônios, né, professor? Sim, sim. O que é uma doença desmielinizante? Depois as minhas vão explicar com mais detalhe. A gente estuda doenças do sistema nervoso central. O que é o sistema nervoso central? É o encéfalo, toda essa parte aqui do crânio, mais a medula espinhal, que é aqui atrás, né? Essa medula que fica aqui atrás da coluna vertebral. E no caso dessas duas doenças, uma acomete mais, que é a esclerose múltipla, acomete mais as fibras nervosas do cérebro, em especial, e a neuromielite óptica, ela acomete as células do nervo óptico e da medula espinhal também. Tá? Então, existe uma diferença aí. A forma como elas agem são muito parecidas, mas as regiões são distintas. Inclusive, os sintomas delas também são diferentes. Por isso que existe essa necessidade de você diferenciar as duas doenças, certo? Tanto a esclerose múltipla quanto a neuromielite óptica. E aí vocês criaram, então, dois tipos de nanobiosensor. Isso. Eu vou apresentar aqui, no caso a Kemi Riga, que é a nossa doutoranda, ela vem desenvolvendo um sensor usando nanopartículas. E ela vai explicar para quem está assistindo o que seria esclerose múltipla, porque é o que a gente está tentando detectar aqui. Ela até trouxe um exemplo de uma célula nervosa. Explica aí, Kemi, vamos lá. Então, a célula nervosa, que são as células que estão no nosso sistema nervoso central, são chamadas de neurônios. Então, esses neurônios são formados por algumas partes importantes, que aqui seria o núcleo, e a parte importante para as doenças neurológicas é essa estrutura aqui em rosa, que é a bainha de mielina. Essas estruturas possuem proteínas, e no caso das doenças neurológicas, o nosso próprio corpo produz anticorpos que vão atacar essas proteínas. Daí o nome da doença ser caracterizada como uma doença autoimune e inflamatória, porque ao reconhecer essas estruturas, o nosso próprio corpo inicia uma resposta autoimune e inflamatória. O que vai acontecer no caso da esclerose múltipla? Ao degradar essas estruturas aqui, a transmissão dos impulsos nervosos, que antes era de maneira saltatória e bem rápida, passa a ser muito lenta. No que esses impulsos se tornam lentos, todos os sintomas da doença começam a se desenvolver, a progredir. Por isso as pessoas começam a ter algumas defasagens cognitivas, ou no caso de uma alteração motora, puxar uma perna, ter dificuldade com coordenação motora. Todos esses sintomas derivam desse ataque a essa estrutura. Agora, com a técnica desenvolvida por vocês, é possível detectar a doença de uma forma precoce, né? Por como isso é possível e qual que é a importância disso? Esses sensores que nós desenvolvemos, tanto de nanopartículas como da microscopia de força atômica, eles incluem uma proteína que está aqui na região da bainha de mielina. Então, seria uma estrutura reconhecedora. Então, se nós pegarmos uma amostra de um paciente que tem a doença, ele vai apresentar os anticorpos que geram a doença. Então, com esses sensores nanotecnológicos, nós conseguimos detectar a presença desses anticorpos de maneira muito sensível. Mesmo que esteja numa concentração bem baixa, esses sensores podem detectar a presença deles. E é dessa forma que os nossos sensores apresentam maior sensibilidade em relação às outras técnicas que são utilizadas na clínica hoje em dia. Só complementando, por que então esse ponto importante de detecção no início das doenças, né? Por causa da concentração no organismo mesmo. Os testes laboratoriais, quando o paciente vai no médico hoje, os testes que ele realiza
vai até um limite de detecção. Então, a doença já está em progresso. Então, o nosso sensor, porque ele é sensível, a gente poderia aplicar um exame de rotina, por exemplo, um exame de sangue, e antes do paciente apresentar os sintomas, porque ainda não efetivamente começou a atividade da doença no corpo dele, a gente conseguiria detectar com os nossos sensores. Entendeu? Agora, além disso, além dele ser, então, mais eficaz, mais preciso, ele é mais barato? Se esse sensor que a gente está fazendo realmente conseguir ser desenvolvido em laboratório, que é o que a gente faz, ele é muito mais barato. No caso das nanopartículas, então, isso cai assim 10 vezes o custo, 10 vezes no mínimo, o custo de um aparelho de ressonância magnética. Então, essa é a grande vantagem. Além de ser barato, ele é mais rápido também. E complementando com relação às nanopartículas, além de ser bem barata, as nanopartículas de prata, ela dá uma resposta colorimétrica. Então, assim, o pesquisador ou o médico que vai trazer esse diagnóstico não precisa ter conhecimento da técnica, porque ao colocar a amostra do paciente, por ele mudar de cor facilmente, o clínico já vai entender se aquele paciente tem ou não tem aqueles anticorpos. Então, não demanda tanto conhecimento da técnica, por isso se torna simples para ser aplicado na prática clínica mesmo. E com relação à neuromielite óptica, né? Porque a gente está acostumado mais a falar da esclerose múltipla. São doenças que têm sintomas parecidos. Isso, as técnicas vão ajudar o profissional da saúde também a diferenciar melhor? Pode explicar aí? Isso, Kelly. Como a Kim explicou, a célula que é atacada é o neurônio. O mesmo acontece na neuromielite óptica. Os sintomas também são parecidos com a esclerose múltipla, perda de movimento, formigamento nos membros, perda de visão, mas existe uma diferença entre essas duas doenças, que a neuromielite óptica, ela tem um progresso mais rápido, o paciente fica incapacitado mais rápido, a doença progride mais rápido. E os primeiros sintomas na neuromielite óptica é perda de visão. Por quê? Porque especificamente os neurônios do nervo óptico que são atacados. Então, por esse mecanismo de ação diferente, embora os sintomas sejam muito parecidos, os medicamentos de tratamento são diferentes. Então, você não pode tratar um paciente de neuromielite óptica com o remédio de esclerose múltipla, senão você agrava e você apressa a doença nesse paciente. O mesmo acontece com a esclerose múltipla. Por isso que a gente está estudando sensores que consigam diferenciar as duas doenças com a mesma técnica, com as mesmas técnicas, né? E o estudo contou com uma parceria importante, né, do Hospital das Clínicas da Unesp em Botucatu, com uma parceria com a doutora Doralina Guimarães Brum, e isso é muito importante, né? Soma na pesquisa, né? Para vocês foi fundamental. Cara, eu vou falar uma coisa para você. A participação dos neurocientistas, dos médicos, é importante numa pesquisa como a nossa, porque não tem como a gente obter essas amostras, até mesmo porque, por exemplo, eu sou físico, certo? Eu posso ter estudado bastante a doença, mas é muito bom e muito... Na verdade, é essencial e fundamental que tenha um neurocientista junto no grupo. E a Doralina e o Paulo Diniz, que é um neurocientista aqui de Sorocaba, são dois neurologistas que participaram efetivamente de nossa pesquisa. E foi de extrema importância, certo? De extrema importância, tanto no fornecimento das amostras dos pacientes, quanto na discussão dos resultados, né? Como neurocientistas mesmo, entendeu? Agora, uma pergunta que eu acho que todo mundo deve estar se fazendo é se, no futuro, esses sensores também poderão ser usados para diagnóstico precoce de outras doenças. Olha, pelo que a gente está vendo aqui, de tudo que a gente está estudando, eu acho que a gente está muito próximo disso. Porque essas doenças neurológicas, nenhuma delas tem cura. Pelo menos, em princípio, não tem ainda. E muito menos a gente não se sabe a origem delas. Então, elas são doenças meio obscuras, né? Uma região que é difícil de estudar, que é o cérebro. Então, no momento que a gente consegue descobrir como elas agem dentro do corpo, o mecanismo de ação delas, se a gente conseguir entender isso, a gente vai conseguir achar uma maneira de curar ou amenizar a dor desses pacientes, né? Bom, os artigos foram publicados, já tem resultados muito importantes, é a ciência, né, ajudando a sociedade como um todo. Para nós, da TV UFSCar, é um orgulho muito grande poder mostrar resultados como o do trabalho de vocês. Parabéns e, mais uma vez, obrigada pela participação de vocês. Quero, eu que agradeço. Eu também preciso agradecer a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, e o CNPq, que bancam todos os nossos projetos, e agradecer ao UFSCar, né? Ao UFSCar, que dá todo o apoio e infraestrutura para a gente trabalhar, além de uma empresa que a gente precisa citar. Existe uma empresa, Kelly, que ajuda a gente
na síntese e na purificação dos antígenos nossos, que é a Reabiotec, acho que é esse o nome, né? A Reabiotec, que é uma empresa de Campinas que faz tudo de graça para a gente, certo? Eles não compram nada. Esse tipo de aproximação estreita que deveria ter mais aqui no Brasil. Senão, a pesquisa não anda.